Bom dia! Fala, galera do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Relembrando, estamos na apostila do terceiro bimestre, no módulo 28, que fala sobre as áreas do retângulo e do quadrado. Então, a apostila do terceiro bimestre, aberta na página 496. Nós vamos responder a questão número 4. Um quadrado, então nós temos um quadrado PQRS, tem lados medindo 4 centímetros. Vamos grifar aqui. Os lados do quadrado têm 4 centímetros. Letra A. Usando a fórmula que você descobriu para o cálculo da área de um quadrado, calcule a área desse quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, a área do quadrado é 4 vezes 4, ou 4 ao quadrado. Então, vamos lá? Então, a área do quadrado é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. E 4 vezes 4, 16. Então, a área desse quadrado é 16 centímetros quadrados. Letra B. Na seção anterior, você determinou como calcular a área de um retângulo a partir das medidas de dois lados adjacentes, de dois lados vizinhos. E quando estudou os quadriláteros notáveis, você verificou que todo quadrado é ao mesmo tempo retângulo. Grifem aqui, ó. Todo quadrado é ao mesmo tempo um retângulo. Um quadrado é um retângulo que tem lados o quê? Iguais. Assim, o método usado para calcular a área de um retângulo deve servir também para calcular a área de um quadrado. Usando a fórmula para o cálculo da área de um retângulo, calcule a área do quadrado PQRS. O que você pôde concluir? Como você encontra a área de um quadrado? Um lado é 4, o lado vizinho também é 4. 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Usando a fórmula para o cálculo da área de um retângulo, chegamos ao mesmo resultado, já que o quadrado também é um retângulo. Essa é a nossa conclusão. Anotem na apostila de vocês. Mais cálculos de áreas. Agora nós faremos exercícios. Número 1. Calcule a área das figuras. Nós temos a figura da letra A, a figura da letra B. O segredo, quando a figura é uma figura assim, um pouco estranha, é dividi-la, decompô-la, formando o quê? Quadrados ou retângulos. Pois vocês já conhecem a área do quadrado e já conhecem a área do retângulo. Então, eu dividi a primeira figura em duas áreas. Vou encontrar a área 1, vou encontrar a área 2. A área total da figura A é a área 1 mais a área 2. Então, a área 1, ela é um retângulo, 10 vezes 8. A área 1, 10 vezes 8, 80 centímetros quadrados. A área 2, ela tem aqui 4 centímetros. Para determinar a medida desse lado, nós vamos fazer 12 menos 8. 12 menos 8 quer dizer o quê? Que esse lado que nós não temos a medida é 12 menos 8. 12 menos 8, 4 centímetros. Completem na apostila de vocês. Então, a área da figura 2 é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. A área total é a área 1 mais a área 2. A área 1, que é 80, mais a área 2, que é 16. A área total dessa figura rosa é 96 centímetros quadrados. Agora, vamos para a letra B. Na letra B, nós temos um quadrado. Nesse quadrado, um lado mede 8 centímetros, o outro lado também mede 8 centímetros. Então, eu vou encontrar a área total do quadrado.
chamei a área total do quadrado de área 1. Da área 1 foi retirado um outro quadrado, que eu chamei de área 2. Então, a área total dessa figura verde é a área 1, que é a área do quadrado maior, menos a área 2, que é a área do quadrado menor. Certinho? Vocês podem fechar aqui embaixo, certo? Olha, observem bem que aqui embaixo nós temos um quadrado de lado 3. Então, vamos lá. A área 1, 8 vezes 8. A área 1 igual a 64 centímetros quadrados. A área 2, que é a área do quadrado menor, 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. A área total, que é a área colorida de verde, é a área 1, que é a área do quadrado maior, menos a área 2, que é a área do quadrado menor. 64 menos 9. Então, a área procurada é de 55 centímetros quadrados. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Uma folha de papel que tipo retangular tem dimensões 30 centímetros por 20 centímetros. Um lado é 30, o outro lado é 20. E esses lados são vizinhos. Então, como calcular a área dessa folha de papel? A área do retângulo é a multiplicação de um lado pelo outro vizinho, certo? Então, a área desse retângulo, 30 vezes 20, que é igual a 600 centímetros quadrados. Então, a área da folha de papel retangular, 600 centímetros quadrados. Assim, nós concluímos a página 496. Agora, nós vamos para a página 497, número 2, letra B. Uma pessoa recortou essa folha ao longo de uma de suas diagonais, dividindo-a em duas partes iguais, como mostra a figura abaixo. Determine a área de cada uma dessas partes. Qual é a área da folha toda? 600 centímetros quadrados. 600 dividido por quem? Por 2, porque são duas partes iguais. 600 dividido por 2, a área de cada parte, 300 centímetros quadrados. Agora, letra C. Calcule a área do triângulo a seguir. Para calcular a área do triângulo, observem bem, o triângulo que está aqui, destacado em um tom de azul bem clarinho. Nós podemos completar a figura. E o que a gente pode perceber? Que o triângulo é a metade de um retângulo. Assim, a área do triângulo é igual à área do retângulo, só que dividida por 2. Então, como eu encontro a área desse triângulo? Eu pego 7, multiplico por 4. 7 vezes 4, 28. 28 seria a área toda, a área do retângulo. Só que o triângulo é a metade de quem? Do retângulo. Então, 4 vezes 7, 28. Dividido por 2, porque são duas partes iguais, a área do triângulo é 14 centímetros quadrados. Então, vamos compor a figura como outro triângulo retângulo, completando aqui como eu fiz, idêntico ao primeiro, dois triângulos exatamente iguais, de modo a obter um retângulo, como ficou indicado na figura. Assim, percebemos que a área do triângulo é metade da área de um retângulo de dimensões 7 centímetros e 4 centímetros, ou seja, 7 vezes 4, 28. Dividido por 2, a área do triângulo, 14 centímetros. Não se esqueçam, como calcular a área de um triângulo? Multiplicar os lados e dividir por 2. E esses lados do triângulo têm que ser o quê? Lados vizinhos e que formam um ângulo aqui, ó, de 90 graus, certo? Então, eu vou multiplicar a base pela altura. A altura forma um ângulo de 90 graus com a base. Agora, vamos para a questão número 3. Calcule a área das figuras abaixo. Aqui nós temos o quê? Um triângulo. Nós vamos multiplicar 5
por 5. 5 vezes 5, 25. Como é um triângulo, temos que dividir por 2. 25 dividido por 2, a área do triângulo é 12,5 centímetros quadrados. Agora vamos para a letra B. Na letra B, eu dividi a figura em duas partes iguais. A área 1 e a área 2. A área rosa é a área 1 mais a área 2. Eu chamei de área total. A área 1 é um triângulo, não é? Se eu tenho que essa medida é 10 centímetros, aqui em cima 8 centímetros, 10 centímetros menos 8 centímetros, esse pedacinho mede 2 centímetros. Se aqui são 4 centímetros, nós podemos completar que aqui também são 4 centímetros. Completem também na apostila e na figura de vocês. Então, a área 1, 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8, só que dividido por 2, porque é um triângulo. 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 2, 4 centímetros quadrados. Então, a área 1 tem 4 centímetros quadrados. A área 2 é esse retângulo aqui, onde um lado é 8, o outro lado é 4. Área 2, deixa eu corrigir aqui. Área 2, 8, prontinho. Área 2, 8 vezes 4. 8 vezes 4, 32. Área total. Área total, área 1 mais área 2. Área 1, que é 4, mais área 2, que é 32. 4 mais 32, 36 centímetros quadrados. Repetindo, a área 2 é a área do retângulo. Um lado é 8, o outro é 4. 8 vezes 4, 32 centímetros quadrados. A área total, área 1 mais área 2. A área 1, que é 4, mais a área 2, que é 32. A área total, 36 centímetros quadrados. Agora, a área da figura C. O que nós podemos fazer? Dividir a figura em duas partes. Aqui eu tenho a área 1, aqui eu tenho a área 2, certo? Juntando esses dois triângulos, nós formamos o quê? Um quadrado, certo? Então, como eu disse para vocês, esses dois triângulos são exatamente iguais. Juntando os dois, nós vamos formar o quê? Um quadrado. Nós temos que aqui são 10 centímetros, menos 8 centímetros, o lado do quadrado é 2 centímetros, certo? E aqui nós temos um retângulo de 8 centímetros por 15 centímetros. Então, a área 1, 15 vezes 8, 120 centímetros quadrados. A área 2, 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. Área total, área 1 mais área 2, 120 mais 4, 124 centímetros quadrados. Assim, nós terminamos a página 497. Agora, vamos para a próxima página, 498. Número 4. Thaís fez uma colagem na aula de arte, seguindo as etapas abaixo. Letra A. Qual é a área da colagem de Thaís, que está pintada de laranja? Então, observem. Ela tinha um retângulo, certo? Ela recortou um pedacinho. Primeiro, ela recortou um canto de uma folha retangular laranja de 10 centímetros por 5 centímetros. Depois, ela colou o que sobrou da folha laranja mais o canto recortado sobre um papel escuro, formando essa figura que vocês estão vendo aqui, com outros retalhos no formato de raios. Então, observem bem, essa figura laranja que ela formou é um paralelogramo. E ela obteve o paralelogramo a partir de um retângulo. Que conclusão nós podemos chegar? Que a área do retângulo e a área do paralelogramo são iguais.
certo? Como a gente encontra a área do retângulo? 10 vezes 5. 10 vezes 5, 50 centímetros quadrados. Aqui nós temos a mesma área, pois é a mesma figura, só que com um formato diferente. Como você encontra a área do paralelogramo? 10 vezes 5, 50 centímetros quadrados. Então, a área pedida é igual à área da folha retangular original. As duas figuras possuem a mesma área, ou seja, 10 vezes 5 igual a 50 centímetros quadrados. Letra B. E você, como classificaria o quadrilátero laranja formado por Thaís? Ele é um paralelogramo. Agora vamos para a letra C. A figura ao lado mostra um paralelogramo e algumas de suas medidas. Qual é a área desse paralelogramo? Se nós recortarmos esse triângulo, ele se encaixa perfeitamente aqui, certo? Então, é só encontrar a área do retângulo. Nós temos a base, que é 7, e a altura, que é 4 centímetros. Então, não se esqueçam, quando nós multiplicamos lados vizinhos no retângulo, quando multiplicamos no paralelogramo, eles precisam formar ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, nós temos a área, que é 4 vezes 7. É a área desse retângulo que eu estou contornando aqui, ok? 4 vezes 7, 28 centímetros quadrados. Então, a área do paralelogramo é igual à área desse retângulo que eu mostrei para vocês. Não se esqueçam, para não confundir. Professora, quem eu multiplico? O lado com o outro que forma 90 graus com ele, ok? Então, 7 vezes 4, 28 centímetros quadrados. O 5 seria utilizado apenas para o cálculo do perímetro, ok? Agora, exercício. A figura ao lado, essa figura, foi construída em uma malha formada por quadrados com lado medindo 2 centímetros. Então, nós temos quadrados com lado medindo 2 centímetros. Os triângulos vermelhos e os triângulos laranja são equiláteros, ou seja, possuem os 3 lados iguais. Os triângulos amarelos são retângulos, ou seja, possuem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Letra A. Calcule a área total da região pintada de amarelo na figura. Se nós juntarmos as duas partes coloridas de amarelo, nós temos um quadrado, meio triângulo com meio triângulo. Os dois formam um quadrado de lado 2 centímetros. 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados é a área dos dois triângulos que estão coloridos de amarelo. Uma outra maneira, a área de cada triângulo amarelo é metade da área de um quadrado. Como você calcula a área do quadrado? 2 vezes 2, dividido por 2. Essa é a área do triângulo. 2 vezes 2 dividido por 2. Então, nós temos 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2 dividido por 2. Só que a área total está sendo multiplicada por 2, porque são 2 o quê? Triângulos iguais. 2 ao quadrado, 4, dividido por 2. 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. Ou, como vocês poderiam resolver? A área dos dois triângulos é igual à área do quadrado, certo? Porque os dois triângulos juntos formam um quadrado. E a área do quadrado é igual a lado vezes lado. 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. Lembrando, posso fazer direto? Claro que sim. Então, eu junto as duas figuras. Vamos colocar uma flechinha aqui. Juntando as duas figuras, nós temos um quadrado. Como você encontra a área do quadrado? 2 vezes 2, que é quanto?
4 centímetros quadrados, ok? Agora, vamos para a letra B. Na letra B, determine a soma da área da região pintada de azul. Então, eu quero a região pintada de azul com a área pintada de vermelho, certo? Nós queremos a soma da área pintada de azul com a área pintada de vermelho. A área de um triângulo vermelho é igual à área de um triângulo laranja, pois ambos são equiláteros, com lados medindo 2 centímetros. Se o lado do quadradinho é 2 centímetros, cada lado do triângulo laranja e do triângulo vermelho também medem 2 centímetros, porque no nosso enunciado está escrito: os triângulos vermelhos e os triângulos laranjas são equiláteros. Então, se aqui são 2 centímetros, todos os lados são 2 centímetros, nos vermelhos e nos laranjas. Como há 4 triângulos vermelhos e 4 triângulos laranja, a soma pedida é igual à soma da área da região azul com a área da região laranja. Acompanhem o raciocínio. Eu tenho 1 vermelho, 2 vermelhos, 3 vermelhos, 4 vermelhos. A área dos 4 vermelhos é igual à área dos 4 laranjas. Então, nós podemos encontrar a soma do vermelho com o azul é o mesmo que encontrar a soma do laranja com o azul, pois as áreas dos vermelhos e dos laranjas são exatamente o quê? Iguais. Então, na realidade, nós estaríamos encontrando a área dessa região aqui. Acompanhe o raciocínio. A área dessa região. Essa região, ela é formada por quantos quadrados? 1, 2, 3, 4. A área de um quadrado, 2 vezes 2. A área de um quadrado é 4. Como nós temos 4 quadrados iguais, 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Então, nós sabemos que a área de cada quadrado é 4. Quantos quadrados eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Vou até marcar para vocês os 4 aqui, ó, dividindo, ó. Então, nós temos 4 quadrados, que são exatamente o quê? Iguais. E a área de cada um deles é 4. Então, nós temos 4 quadrados com área 4. 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Então, nós temos 4 quadrados. A área de cada um deles é 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Assim, nós terminamos a página 498. Pessoal, na página 499, a letra C é cancelada. Por que ela é cancelada? Crie uma figura na malha quadriculada ao lado, formada por retângulos e triângulos. Em seguida, elabore um problema envolvendo o cálculo da área de uma região da figura criada por você. Então, essa questão é cancelada, ok? Por hoje é só. Nós voltamos com a nossa próxima aula, terminando o módulo 28. Vocês já sabem, caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato comigo. Me chamem no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Combinado? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!